Eu acho uma coisa muito curiosa sobre isso, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esse podcast, sobre, enfim, as grandes reviravoltas, mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é, você faz um trabalho que é mexer no vespeiro, né? Tipo, de coisas muito, enfim, profundas, realmente, tipo, muito obrigada. Em Higienópolis e falando sobre racismo, e, enfim, mexendo numa coisa muito específica, só que você mostra a sua cara. Te alcanço aí? Eu aceito, obrigada. Só que você mostra a sua cara, você é também uma figura pública. É Você maluco, não tem porque eu medo? não sou, né? Eu não era até recentemente. Daí eu acho que eu tô em negação, assim. Eu acho que eu não sou, assim. Eu acho como se eu não fosse, pelo eu menos. acho que isso pode atrapalhar um pouco o processo, Pode, né? Acho que no ateliê foi outra coisa. Seria a ruína da minha vida eu ser reconhecido num lugar se eu tô investigando. Exato. Porque eu não passaria batido. Acho que muito do que eu consegui, sei lá, no caso do João de Deus, eu consegui porque eu era um moleque tatuado de regata e bermuda andando pela cidade. Fiquei lá 1 ano e ninguém entendia que eu era um repórter, ninguém entendia que eu tava investigando. Isso é bom. Porque quando as pessoas entendem... Acha que é o ator pornô? Te levam a sério. Exato, quando as pessoas acham que é o ator pornô é ótimo. Quando as pessoas te levam a sério, acabou, as pessoas se fecham. Exato. E aí, como é que é agora fazer isso? O ateliê já deve ter sido uma outra experiência pra você. Por sorte não foi porque era um grupo muito fechado que não fazia parte da sociedade. Mas você já tem outras ferramentas, porque agora você conta com outras pessoas. Isso foi genial eu também, contrato, de um certo modo. É isso. Acho que no fim cada vez mais vai ser isso, ou ir pra cada vez mais lugares em que eu não seja reconhecido. É, porque até no próprio ateliê tem uma parte que você fala que quando você chegou no ateliê, já se tinha essa... Mas ele não fazia a menor ideia. Mas ele sabia que você queria fazer... Sabia que alguém tava... Ele não fazia a menor ideia que fosse um podcast, ele não fazia a menor ideia do que era Mulher da... Isso me jogou muito a meu favor. Que bom. Ele não tinha noção da proporção que poderia tomar. Porque era um grupo tão fechado em si, tão enclausurado, que só se olhava, que eles não tinham contato com o mundo externo. Então, pra mim, foi muito bom, porque daí pôde ter essa convivência, eu pude entrevistar o Rubens Espírito Santo, que é acusado desses crimes, tudo rolou como se não fosse nada, assim. Mas acho que saiu de São Paulo e Rio de Janeiro, pra mim, é de boa. Será? Talvez seja mais bem aqui no circuito. É muito molecada e muito São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, assim, Salvador. Saiu daí, eu tenho ido pro interior, eu tô no Caso Novo, eu tenho ido bastante pro interior e pra fora. Cara, é bem tranquilo. E aí são meses e meses de dedicação, né? É 1 ano, geralmente. Um podcast de caso real é 1 ano. Caramba. Se você pega tudo, assim, não que eu fique 1 ano na investigação. A investigação são uns 5 meses, 4, 5 meses. Mas daí tem, enfim, roteiro, produção, a coisa de lançamento que cada vez ficou meio... Agora é uma decisão grande, antes não era, agora virou uma coisa relevante. Então, eu digo 1 ano, enquanto eu vou fazendo outras coisinhas, porque não dá pra ficar 1 ano esperando pra lançar uma coisa. E o processo disso deve ser muito curioso, né? Porque é uma investigação, então você trabalha com fatos, só que existe um lugar onde você tem que tornar essa história interessante. Sim. Então ela tem um roteiro, só que não necessariamente o fim que você espera, que você gostaria. Sim. Então você trabalha com fatos, mas trabalha com uma narrativa em cima disso. Sim. Como é que é o processo de pensar em escrever realmente isso, assim, de colocar isso no mundo? Pra mim é muito... Escrever podcast é escrever livro, é a mesma coisa, assim. E eu cresci e me formei com essa... O texto precisa ser interessante, o texto precisa andar, o texto precisa ser conciso, ou seja, sucinto, não pode ser muito longo. Mas às vezes você não tem controle, às vezes uma história é muito, muito, muito pesada. O próprio ateliê, por exemplo, que terminou agora. Eu saí do ateliê com uma rebordosa, porque era uma história tão pesada, uma história tão lúgubre, que eu às vezes penso que... será que não era melhor ter feito num texto? Será que não era... Mas acho que não, assim, mas é só um tom diferente. Cada história tem um tom. Mulher da Casa Abandonada era muito mais corre, invade a NASA e corre atrás de uma pessoa e tal. Experimental, especulativo até. E com ação, sabe? Enquanto isso, o ateliê é muito mais claustrofóbico, porque eram mulheres se encontrando em silêncio pra denunciar um crime sexual. Daí vai na delegacia, daí espera 7 horas, daí isso, né? erram o seu nome no BO, te fazem repetir de novo, te fazem ir no Instituto Médico Legal. Era uma história... triste, tensa e sem grandes movimentos, assim. Então, acho que até muita gente que ouviu a Mulher da Casa Abandonada ouviu o ateliê achando que fosse a mesma coisa. Não é, porque cada história tem um tom. E como alguém que ouviu os dois, assim, eu senti sensações muito diferentes, Exatamente. né? Na Mulher da Casa Abandonada, em vários momentos, eu fui muito levada, né? Você tá nessa narrativa, as suas trilhas sonoras incríveis, e as pausas, e a empolgação, e a curiosidade, e os fechamentos, com aquela pausa de o que vai acontecer agora, né? E aí você se pega no momento, eu acho que foi isso que afetou tanta gente, de eu quero saber mais. As pessoas ficaram famintas pela história, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo até uma parte daquele momento, porque você ficava mantendo aquele mistério, talvez, não sei se intencional ou não. Super intencional.
no de quem que é essa ateliê, mulher, né? no ateliê, logo de cara a gente já sabe do que se trata. É. Isso já te breca, isso te prepara no coração, talvez, e os avisos constantes do que se trata também te preparam para receber toda essa informação e essa história que é construída com a mesma perspicácia e o mesmo interesse técnico e de roteiro e, enfim, musical, de uma forma diferente. Houve um aprendizado nessas duas obras? Você entendeu que isso precisava ser mudado ou eram as histórias que construíram outras narrativas? Eu acho que a história é completamente diferente. Uma uma música eletrônica e é alucinante, e anda e acontece muita coisa, e pega avião, e o vizinho, e alguém joga alguma coisa e sai correndo. E a outra é um tango, assim, é bem devagar, e é bem... Então, isso é natural. Mas teve sim, eu não podia, por exemplo, não colocar a voz do acusado em todo o episódio, no mesmo trecho, dizendo que ele não tinha cometido os crimes, segundo ele. Porque isso seria imprudência jurídica. Eu sou obrigado, pelo ofício de jornalista, a dizer que o Rubens Espírito Santo, porque ao contrário da Margarida Bonetti, ele nunca tinha sido formalmente acusado nem julgado. O caso dela foi julgado, por mais que ela não tenha sido julgada, o marido foi julgado e condenado. Logo, o crime existiu. Aos olhos da justiça americana, o crime foi confirmado. Nesse caso, eram mulheres se unindo para denunciar um homem que não tinha sido denunciado. Então tinha que ter essa imparcialidade. Por dever do ofício, eu era obrigado a colocar ele dizendo... Não mesmo trecho. Não fiz nada. Posso colocar 7 brincos no seu ouvido, que era sempre o mesmo trecho. Teve gente que se cansou, mas é isso, precisa. Mas de uma certa forma, eu acho que esse trecho até contribuía para todas as narrativas, porque você tava você se sentia como talvez a vítima sendo manipulada por aquela voz constante que justificava as violências que fazia, né? Então, de uma certa forma, por mais que fosse uma fala de defesa, a gente conseguia entender, talvez, em pequenos segundos, um pouco dessa experiência que a gente nunca vai ter nem dimensão do que aconteceu, né? E existiu uma glamorização numa Mulher da Casa Abandonada que não teve no ateliê, que foi muito assustadora, assim, né? De casos de Luísa Mel, a TikTok, de todo mundo fazendo daily, e as pessoas te cobrando essa glamorização também, de olha onde isso foi parar. Ela recebe flores, né? Ela tem fãs hoje. Ela tem fãs. Tem gente que vai até lá e leva flores pra ela. E, diz, esse era zero o que tu queria e esperava. Não, e era zero. O rosto, exato, teve a pessoa que foi demitida porque foi lá, fez uma foto na frente da casa com pomada na cara, postou nas redes sociais, foi demitida do emprego. Meu Deus. Tem tudo, assim, tem os desdobramentos mais surreais que você possa pensar. E como jornalista, o que você acredita que causou isso? Não faço a menor ideia, eu quero um dia ser capaz de responder essa pergunta. Eu gosto muito dos dois, assim, mas são realmente completamente diferentes. Tanto o ateliê como a Mulher da Casa Abandonada. E eu fico sentindo, e aí, enfim, acho que é uma coisa pra se trazer pra questionamento, que o relacionamento com o crime é diferente. Porque o racismo, as pessoas meio que se identificam e passa batido, tipo, nossa... Todos somos, né? E tem um entendimento de que, coitada, é uma senhora, porque as pessoas passam batido pelo racismo como se não fosse um crime. E parece que essa empatia toda que as pessoas gastaram com a mulher que é racista, as pessoas não utilizaram no ateliê. Porque eu vi tanta gente xingando a mulher que estava denunciando como se ela fosse a culpada. Essa pra mim foi a grande surpresa, assim, não foi audiência, foi super bem de audiência, ficou lá no topo da parada, parará. Ah, mas com essa voz não dá pra ter... Tinha um tweet que era literal, assim, com uma voz dessa não dá pra ter empatia. Oi, nós estamos falando de uma vítima de crime físico, uma vítima de crime sexual, assim. Você acha o tom da pessoa desagradável, logo você fala... Eu nunca vou entender. Esse tá aí, o outro que eu nunca vou entender. Óbvio que... imagino que tem uma carga gigante de misoginia. Claro. Porque os homens que aparecem na série, ninguém pegou pesado com eles. Mas é isso, uma mulher que teve coragem pra não só denunciar o que ela dizia ser uma seita, como vinha a público pra milhões de pessoas ouvirem, vira e fala, sua voz é chata? Você é rica? Em nenhum momento ela negou que fosse rica. Não é essa a questão. O discurso de classe nisso é surreal, porque um dos primeiros contatos que eu tive com o ateliê foi pelo Twitter, né? No momento que ele tava lá, seguindo no auge, e aí eu vi as pessoas comentando assim, desculpa, vou trazer o hate aqui na mesa. Super. Perdão, você motoboy. Desculpa, Chico, eu vou trazer. Quando é de podcast, eu vou atrás, porque daí
é profissional. Eu preciso ver a percepção das Não pessoas. é pessoal. Não, se não é pessoal, tipo, o seu cabelo é feio, você tá ficando Isso. careca, sim, eu sei, não precisa me contar. Mas sendo motoboy de hater, a primeira mensagem, o primeiro tweet que eu vi sobre o Ateliê é: o Ateliê, o novo podcast Ateliê do Chico Felitti é sobre um bando de jovem rico que paga pra apanhar. Fetichismo, tipo... Quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, que esquisito. E depois fui ouvir. Quando eu ouvi, eu fiquei abismada com o nível de violência e a profundidade e a gravidade criminosa do conteúdo, né, do que estava acontecendo. E lembrando desse tweet, eu fiquei, eu não acredito que as pessoas tiveram coragem de resumir isso a jovens ricos fetichistas no centro de São Paulo. Eu não imaginei que fosse ter esse recorte. Assim, óbvio que tem uma coisa interessante das pessoas ser ricas. Umas pessoas que estavam lá são filhas de dono de banco. É gente muito rica, mas não são todas. E tinha gente classe média, tinha gente como a gente também envolvida. Mas a partir do momento que você diz, dane-se tudo que você passou, dane-se seu sofrimento, dane-se sua coragem, eu não gosto da sua voz, eu não gosto do fato de você ter nascido numa família rica, você pode querer ouvir ou não querer ouvir o podcast. Agora, você querer dizer pra uma pessoa, você mereceu ser vítima de um crime...